Gente, no episódio de hoje do Mais Que Mãe, eu vou apresentar pra vocês a Karina. A Karina é uma mulher e mãe de 37 anos, tem uma filha linda de 10 anos. Karina se divorciou, teve um casamento super conturbado, o divórcio continuou na mesma pegada e ela tá nesse momento de se reconhecer de novo como mulher, sabe? Entender quais vão ser os caminhos que ela vai seguir nessa nova jornada. E por isso, hoje a gente vai transformar 3 áreas da vida da Karina e vocês vão acompanhar. Vem comigo? Eu nasci em Salvador, Bahia. Na época eu era modelo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu me apaixonei pelo teatro. Eu me formei na Escola de Atores do Wolf Maia, mas, para pagar as contas, eu trabalhava num bar e restaurante. Joá, minha filha, nasceu em 2013. Quando a minha filha nasceu, eu tava ensaiando uma peça. Fiquei 2 anos em cartaz com essa peça. Morava sozinha, a vida tava maravilhosa, perfeita. Depois de um tempo, acabei casando. Eu tive um casamento muito tóxico, abusivo. Eu sofri violência doméstica, Ju. A gente, quando tá numa relação abusiva, a gente demora, né, a perceber que a gente tá vivendo aquilo. Você demorou quanto tempo pra se dar conta daquilo que você vivia? Olha, eu acho que uns 4 anos, 3, assim. Tinha o inconsciente, né? Eu lembro que eu comecei a escrever umas poesias. Hoje eu olho pra poesia que eu escrevi naquela época e falo assim, cara, olha o inconsciente, né? Eu lembro que eu escrevi uma poesia assim, da primeira vez que ele me matou. Aí depois da segunda vez, da terceira vez que ele me matou, e o poema falava sobre mortes, né? Então eu já estava morrendo em vida. Então vivíamos ali, eu, minha filha, meu ex-companheiro. O bar que eu trabalhava, ele fechou. E aí foi um baque também muito grande. E eu precisei me reinventar, né? Então eu me distanciei do teatro. Foi uma época de muita depressão. A primeira vez que eu comecei a ter bastante depressão, que eu comecei a tomar remédio, ter ansiedade. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu comecei a fazer jantares secretos na minha casa. Então apareceu aí um dom culinário. Não, e ressurgiu o teu dinamismo, né, de criação ali, de se reinventar, né? Sim. E aí eu acho que eu fiquei uns 2 anos fazendo isso. Todo final de semana, eu morava numa casa que tinha quintal, eu chamava 10 pessoas que não se conheciam, eu conectava essas pessoas, elas, né, comiam da minha comida, eu fazia drinks, fazia tudo, era uma festança, era uma delícia, mas isso também teve um prazo de validade. E aí eu fui me distanciando do teatro, né? Fui me distanciando do teatro, que era o que eu mais gostava de fazer. No auge, assim, do problema financeiro que a gente estava passando, né, por conta desse bar que fechou, eu também fui vender canga na praia. Eu ia toda quinta-feira e voltava todo domingo. Então eu vendia moda praia, eu ia mesmo de camelô, vendia, montava barraquinha, vendia tudo, tal, mandava o dinheiro toda segunda-feira antes de embarcar, né, eu vendia em Trindade, que é ali perto de Paraty. Então eu saía de Trindade, depositava tudo que eu tinha ganhado para não viajar com dinheiro, depositava na conta do meu ex-companheiro e voltava para casa. Então de quinta a domingo eu ficava fazendo esse trajeto, né? Numa dessas vezes eu voltei para casa e o meu ex-companheiro estava completamente alcoolizado, né? Ele tinha um problema assim de consumir bastante álcool, né? Ele quebrou meu computador. E naquele momento eu falei, opa, tem alguma coisa errada, né? Mas segui. E aí, Ju, foi uma loucura, porque o uso do álcool, ele foi ficando uma coisa muito frequente, sabe? E quando você tá com depressão e inserida num contexto, né, de violência, de abuso psicológico, né? É uma coisinha ali, nossa, você tá barangando. Ah, você nunca vai ser atriz, imagina, olha isso. Você faz uma foto nova, nossa, que foto feia, que book feio. E aquilo vai minando, né, a tua autoestima, e quando você vê que você tá se boicotando, você parou de conviver com seus amigos porque você tem vergonha, né? Às vezes eu tava machucada, às vezes eu tava triste. Então eu fui me afastando das pessoas que eu conhecia e fui ficando ali naquele ciclo, né? Quem olha de fora e escuta você contando, meu Deus, né? A gente quer salvar e tirar aquela mulher dali. Mas muitas vezes quem tá vivendo aquilo dia após dia, tá sofrendo isso dia após dia e não consegue se desvencilhar disso. Sim. Você acha que no seu caso foi amor? Amei muito essa pessoa. Amei muito, assim, amei enlouquecidamente. As pessoas falam assim, gente, é o amor da sua vida, né? E pra mim era o amor da minha vida mesmo. Eu conheci essa pessoa muito jovem, foi meu primeiro homem, inclusive. Eu fiquei junto com ele, assim, por um longo período e, obviamente, meu sonho era constituir uma família. Antes de começarem as violências, né, mais severas, eu vivi
aquele sonho, né? Tinha uma casa, tinha tudo, tava tudo lindo, mas eu acho que eu fui gerando uma dependência emocional mesmo, e eu não sei se, eu acho que é um pouco do instinto materno, né? A gente acha que a gente pode salvar, a gente quer cuidar. Então eu via aquela pessoa bebendo, eu via aquela pessoa deprimida, eu falava assim, gente, eu preciso cuidar. E aí eu comecei a cuidar. Então eu virei mãe do meu ex-companheiro, já era mãe da minha filha, comecei a não ter espaço pra me olhar. Eu sofri uma agressão um pouco mais severa, eu tive que ficar afastada 7 dias da minha filha pra ela não ver eu com umas marcas. Quando ela voltou pra casa, foi bem naquele toque de recolher que tinha aqui na escola, assinar, tal. Ali eu já tava na cabeça que eu precisava sair daquela relação, eu já não tava mais querendo. E eu lembro que eu falei assim, não é essa vida que eu quero pra mim. E aí um dia, a minha filha virou pra mim e falou assim, mãe, eu tô com medo. Eu queria ir embora daqui. Eu olhei pra ela e falei assim, tá bom, filha, a gente vai. Eu falei, espera ele dormir. Eu falei assim, espera ele dormir. Assim que ele pegar no sono, a gente vai levantar e a mamãe promete que a gente vai embora. Ju, eu fiz sem pensar. Peguei uma mochila, coloquei algumas roupas e eu fui pra casa da minha mãe. Então, fiquei morando no quintal da casa da minha mãe por 8 meses. Eu sofri uma outra agressão. Eu falei, basta. Eu vou contratar uma advogada. Eu tava muito doente psicologicamente, muito doente. Nesse tempo todo, a única coisa que eu fiz por mim, né, que eu precisava falar sobre isso foi, eu escrevi um livro de poesias, eu escrevi uma peça e eu escrevi um filme. E esses 3 são meio conectados e falam sobre o mesmo assunto, só que eu não consigo tirar do papel. Eu não consigo recomeçar a minha vida. E Cá, assim, você viveu uma história muito forte, que é a história de muitas outras mulheres. Eu acho que hoje a gente dá um passo importante aqui. Primeiro, porque você está colocando isso para fora, né? Segundo, porque você está incentivando outras mulheres também que precisam se enxergar dentro de relações, né? E a gente vai começar a te transformar agora. Você contou aqui um pouco do seu caso com peso, com finanças, com se colocar para trabalhar, e é exatamente essas transformações que eu quero proporcionar para você hoje no Mais Que Mãe, e eu quero que você se sinta pronta no final para ir para sua nova jornada, que é a existência da Karina, né? Além de mãe. E é nisso que a gente vai trabalhar esses dias. Bora?